Olá, sejam muito bem-vindas! Estamos começando mais um programa juntas. Olha que legal, todas as segundas-feiras a gente tem esse nosso encontro. E esse encontro é muito especial porque a gente não simplesmente estar aqui e vocês aí. Não, a gente está muito junto nesse nosso cantinho, nessa nossa sala, nesse nosso lugar que tem aquele chazinho delicioso. E aí, já preparou o seu chá? Sempre que você vier para o programa, traz o seu chazinho, também traz o caderninho para anotar aquelas dicas legais, tá bom? Sejam muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. E o nosso programa está recheado de novidades. Olha, esse mês tá demais. Falando sobre relacionamento, eu tenho certeza que você já foi muito abençoada com os conteúdos, então você já pode compartilhar com as suas amigas, se você ainda não compartilhou. Tá bom? Compartilha com ela, porque o assunto de hoje é casais que constroem. Uau! Semana passada nós falamos sobre o desafio da vida a dois e hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema, que vai ser incrível. Para isso, eu quero já apresentar, não apresentar, nem precisa, né, gente? Mas dizer a vocês que vamos receber aqui a nossa querida psicóloga Faíla Tomé. Seja bem-vinda, Faíla. Olá, boa noite a todas. Sejam bem-vindas na nossa sala especial. Entrem, sentem, fiquem à vontade, peguem suas canecas, seus caderninhos e vamos compartilhar mais uma segunda-feira tão especial. Segunda-feira que é aquele dia que todo mundo fala, ai, segunda-feira, eu não gosto de segunda-feira. Agora, eu tenho certeza, segunda-feira, desde que a gente começou a segunda-feira, tem uma nova cara. É a cara do Dia do Só para Mulheres. E é muito especial e muito bom ter todas vocês aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E sabe uma coisa muito legal? Na semana passada, a gente teve aqui uma presença incrível, ilustre no Momento TGW, né? E essa semana, a gente tem a presença dela aqui de novo. Seja bem-vinda, Larissa. Tudo bem? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui participando do programa mais uma vez. Estou, assim, realizada de poder fazer esse momentinho aqui ao vivo com vocês e agora hoje participar do programa todo. Muito, muito feliz mesmo. Isso que é legal. Não disse para vocês que a gente já tá com o programa esse mês todo, né? Exatamente. Todo cheio de novidades. A gente abriu a sala a nossa sala. A gente abriu literalmente a nossa sala para receber presencialmente alguns convidados. Isso é muito gostoso. A gente sempre quis, sempre foi o nosso sonho. Mas na fase que a gente tá, a gente vai indo aos pouquinhos. E a gente tem o privilégio da Larissa ser a nossa primeira convidada, primeira mulher convidada aqui, estar do nosso ladinho. A gente gostaria que ela fosse fixa, né, aqui com a gente. Já pensou que legal? Mas a gente sabe que não dá. Então, assim, as meninas vêm virtualmente toda semana. Quem sabe a gente não traz as meninas do TGW Nossa, presencialmente. vai ser muito, muito legal. Né? Vamos orar para que tudo dê certo desse jeito. E tá sendo tão legal conhecer as meninas, tão legal. Cada dia, cada segunda-feira a gente traz esse pouquinho do TGW, tá muito legal. E hoje, como a Larissa disse, ela vai estar aqui no programa todo com a gente, todo. E ela vai falar de... Gente, ó, o tema de hoje é show, é show. E se você quiser nos acompanhar, se você quiser não, tá, gente? Vocês querem. Eu vou dizer que vocês querem nos acompanhar nas redes sociais. Coloque lá, segue a gente no @só-para-mulheres, não, @programa Só para Mulheres. Segue as nossas redes sociais também, pessoais, que a gente sempre tá falando sobre o programa, sobre os bastidores. E segue também o TGW, porque lá você encontra conteúdo diário só para o universo feminino. E vocês estão vendo aqui em todos os programas que o negócio é top. Então, segue lá o TGW também. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão responder aí pra gente no chat, tá legal? A pergunta é a seguinte: o que é necessário para construir um relacionamento saudável? O que você acha? Hein, o que você acha, hein, Faíla? Eu? A Faíla não Eu acho acha. muitas coisas. Ela vai dizer pra gente o que é necessário, então ela não acha nada. Mas eu vou perguntar pra vocês, vocês coloquem aí o que vocês acham que é necessário para construir um relacionamento saudável.
Não tenha medo se você fala, não vou escrever porque, sei lá, não sei se é certo, se não é. Não importa, a gente não tá aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Coloca o que você acha, coloca o que você pensa, tá legal? É isso que a gente quer a sua participação, a sua interação, tá legal? Vamos então para aquele momento, momento. A gente tá distraída aqui, eu e a Larissa, a gente tá meio distraída porque a gente tá lendo um livro. A gente tava conversando o livro que a gente tá lendo. Você também tá lendo um livro? Não, eu tava lendo um livro essa semana. Por Conta isso, pra gente o que você tá lendo e aí vocês lendo aí, eu já queria entrar no momento TGW, mas o que acontece? Vocês estão lendo e aí acabaram me contaminando, sabe? Quando as amigas estão lendo, né? Mas olha, eu ganhei um livro de presente, aí eu já encaminhei pra todo mundo, a gente vai lendo. E de repente, quando a gente vê, a gente tá preso numa história. E o mais legal é que esses livros prendem a gente nessas histórias. São umas histórias, né, Lari? Eu queria me preparar para o programa, mas não conseguia, porque fui começar o livro. E, nossa, tava difícil de fechar o livro para vir começar a estudar e se preparar e sair daquele mundo, assim, de ficção. Não, mas deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha vida real. Eu tava lendo um livro e eu tava tão imersa nesse livro, mas tão imersa, que eu comecei a chorar. Era uma história triste, eu chorei. Mas eu tava assim, de soluçar. Eu sou do tipo que não quer terminar antes, não quer ir dormir antes de acabar, né? E eu tava na sala lá de casa. Aí o Caio apareceu na porta e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, é o livro que eu tô lendo. Dele, mas é só o livro mesmo? Eu falei, dele, então chora mais baixo que você tá me atrapalhando a dormir. Eu falei, que insensível. Porque a gente começa a sentir parte da história. Com certeza. É isso que é nos livros, né, as histórias de ficção, né, faz a gente se sentir parte daquele universo. A gente fica meio solitário quando acaba o livro, né? Acaba o livro, você fala... Aí você fala, poxa, não acontece isso comigo. E é meio difícil, a gente começa a achar, assim... Querer achar paralelos, tipo, por que na minha vida não é exatamente assim, né? Podia ser. Será que esse mundo, assim, de ficção... A Sara aqui, a Natasha, as amigas aqui, uma delas, a tal da Sara aqui, elas têm um namorado que ele é rico. Rico não, gente, ele é milionário. Ele faz tudo que ela quer. Ele dá todos os presentes caros pra ela, ele leva ela nos melhores restaurantes. Ele levou ela pra passear, sabe aonde? Dá uma volta por cima da cidade de Chicago, de helicóptero. Nossa! De helicóptero. Que marido! Lá em casa eu fico pedindo pra gente dar uma voltinha no parque, caminhar. Uma volta de helicóptero. Que né? marido! E ele sabe do que ela gosta. Ele sabe todos os gostos dela, sabe que número ela calça, sabe que número ela veste, sabe, ela passou na frente da vitrine assim, ele já sacou que é aquilo que ela quer e ele comprou e mandou entregar. Mas sem ela falar que gostava? Nada. Nossa. Né? Até assim, o relacionamento mais sexual deles, assim, né, como o livro conta, nossa, ele sabe todos os gostos dela, faz tudo que ela quer, tudo que... É uma coisa, assim, impressionante. Uau, que legal. Mas sabia que isso não acontece só aí nesse seu livro aí, nessa sua história? Porque aqui nesse conteúdo aqui também, a personagem aqui, que é a Matilda, cara, gente do céu, essa mulher aqui tem sorte. Ela ganhou um presente do marido. Ele é muito apaixonado por ela. Muito apaixonado por ela. Sabe aquele homem perfeito, sabe? Aquele príncipe e tal. É esse daqui. Ganhou um colar de diamante. Colar de diamante? Dos mais caros que tem. Tudo de diamante. Ela ficou de aniversário. Gente, aniversário! Mas ele gosta de conversar, porque esse aqui no meu livro, o nome dele é Will. E ele puxa conversa com ela pra falar, assim, sobre o relacionamento deles, como que foi o dia dela. Pois é, olha, tô aqui, tô presa. Pois então, é igualzinho eu, esse daqui. Eu não sei como que eu saio desse livro, porque... E como? Isso é perfeito. E como que a gente sai dos livros? Como que a gente sai? Na verdade, a gente não leu e a gente está inventando, mas a gente está inventando algo que a gente sabe que tem nos livros de romance, né? Nos contos, nos filmes, nos seriados, nos livros. A gente sabe que é isso que tem. E como é que a gente sai disso aqui para a vida real? Hoje a Larissa trouxe um conteúdo bem relacionado com isso para a gente compartilhar.
para trazer essa ideia da ficção, da realidade. Conta pra gente quais as dicas e o que você trouxe pra gente hoje. Então hoje nós vamos falar sobre 4 sinais que a ficção, aquilo que a gente assiste, consome no livro, no seriado, pode ser até nas músicas ou nos perfis que a gente segue, né, no Instagram, a gente sabe que aquilo ali é um pouquinho de ficção também, né? Então, como que essa ficção, esse material que a gente vai absorvendo, como que isso está afetando os nossos relacionamentos na vida real? Então, na verdade, as dicas, esses 4 sinais que eu vou falar aqui, baseado num artigo que a Daisy escreveu, que está lá no nosso site, thegirlwrites.com. Mas nós vamos jogar aqui na tela algumas dessas dicas e falar um pouquinho sobre esses sinais de como esse material, essa ficção, está afetando a nossa realidade. Então, a primeira coisa é que a gente começa a interpretar a ação dos outros pelos personagens. Então, acontece alguma coisa em casa, vou dar algum exemplo assim, tipo, ai, meu namorado não quer deixar eu olhar o celular dele. Pronto, eu já sei o que é porque eu vi isso num filme. Ele não queria deixar ela olhar o celular dele e era porque ele já estava com conversa, com contatinho e não sei o que tal. E a gente começa aquela história toda, já tem aquela certeza, começa a tratar aquilo como realidade. Mas, na verdade, pode ter vários outros motivos. Por que talvez ele não se sente confortável com aquilo naquele momento? Talvez ele está planejando uma surpresa para você. Talvez isso é só um exemplo de alguma coisa que acontece na vida real e a gente começa a interpretar por alguma coisa que a gente ouviu em uma música, que a gente viu num livro, num seriado. Uhum. Ou talvez ela mesmo, né? Talvez você mesmo esteja ficando meio chatinha, caçando pelo em ovo. E aí ele prefere não arrumar encrenca, porque qualquer coisa você pode interpretar como né, da briga, e ele já prefere não ter problema e ele guarda. Né? Então a gente tem que cuidar. Às vezes o problema não é ele, às vezes o problema somos nós. Né? Tá ali caçando pelo em ovo. Ah, tudo é problema, tudo é isso, tudo é aquilo. Porque, né, a gente leu, viu e ouviu demais. Porque não tem outra perspectiva, é só aquilo que a gente viu em algum lugar e agora a gente está deixando aquilo automaticamente influenciar a nossa perspectiva e como que a gente vai interpretar a ação do outro. Isso foi só um exemplo, mas tem outros exemplos que a gente pode pensar também e tomar cuidado para ver, será que eu não estou interpretando isso só porque eu vi na situação de outra? Tá aparecendo na tela, prepare o dedinho aí para dar o print. Ou anotar na tela, ou anotar, vamos lá. Quer ver uma coisa interessante que eu vi esses dias atrás? Nessas caixinhas de pergunta, assim, a mulher perguntando assim, meu marido não gostava de usar perfume, de repente ele tá todo perfumado. E a outra respondeu, provavelmente ele tá interessado em outra. Nossa. Aí, o que aconteceu? Eu tenho alergia a perfume, né? Então, raramente a gente usa perfume lá em casa. Aí meu marido saiu de perfume, Óbvio, eu tava ali brincando, mas naquele momento veio aquela resposta Conectou. Do que alguém falou, que eu não sei quem é, não conheço, não sei a vida, não sei o que a pessoa acredita, e já posso trazer para o meu relacionamento e chegar e questionar, tá perfumado para quem? Por quê? E aí começar um problema sem razão. Pois é. Então a gente precisa tomar cuidado com isso aí. E o outro sinal é que a gente fica infeliz por causa de comparações irrealistas. Então, aquilo que a Faíla falou do livro, né? Daquele momento íntimo entre o casal e tal, ele sabe exatamente o que fazer. Ou até em casa, ele... Nos livros, né, na ficção, ele vai e já sabe exatamente o que comprar para fazer para o jantar. Ela chega e, sem pedir, já fez o jantar, já colocou na mesa. Já lavou a louça, já tirou lavou a louça, já fez de tudo. E aí, às vezes, a gente pode, principalmente assim, as mais jovens, né, a gente casa e espera que, nossa, vai ser assim a vida de casal já imediatamente. Então, aí a gente, quando não é assim, a gente começa a ficar triste e falar... Poxa, mas o pessoal do livro já sabia essas coisas. Não, ninguém falou ali que tiveram que ensinar, que tiveram que dar dica, que tiveram que comentar. Era para ser uma coisa automática, por que não é? E começa a ficar infeliz com aquilo ali. Será que a gente não começa a fazer essas comparações, assim, que não é uma coisa muito realística? Porque, e se a gente perguntar, quantas vezes que eu faço automaticamente o que o outro quer? Quantas vezes que eu faço automaticamente alguma coisa que talvez
o meu esposo ia gostar, ou minhas amigas, ou tal, sem que ela peça, sem que ela fale que gosta, sem que ela expresse alguma coisa. Então, a verdade pode ser que, tanto o marido ou nos nossos relacionamentos em geral, a pessoa até acharia legal se você desse um toque e falasse, olha, eu acho muito legal quando você faz tal coisa. Eu acho muito legal quando... eu chego em casa e você já lavou a louça, ou eu chego em casa e você já guardou as coisas, ou você passa no mercado e compra e traz tal coisa. Falar e se comunicar. Sabe uma coisa que eu falo sempre no meu Instagram? É toda data comemorativa eu falo a mesma coisa. Vocês já perceberam, né? Sobre a frustração que as pessoas ficam em datas comemorativas. Aquele negócio de receber homenagem, Dia das Mães, Dia dos Namorados e não sei o quê, não sei o que lá. Aquela coisa de declarar, né? Debulhar em declarações ou receber milhões de homenagens, presentes e tal. E aí eu faço esse questionamento. Peraí, por que você não falou o que você quer ganhar? Mas se eu falar o que eu quero ganhar, parece que diminui o presente. Mas peraí, você quer um presente? Você quer ser lembrada? Você quer que o outro tenha uma bola de cristal para saber o que você quer? O que é? Né? E às vezes a gente conhece, eu não sei vocês, mas eu conheço casais que vivem se matando na vida real. Mas na vida virtual, é um romance, é uma coisa assim, é uma declaração para lá, declaração para cá. E aí a gente fica comparando com a vida de outras pessoas, que nem refletem, a gente nem sabe se reflete ou não a realidade. Então, toda vez que eu falo, e toda vez as pessoas chegam e falam, isso foi pra mim, isso foi pra mim. Por quê? Porque a gente cria expectativas irreais em cima, de datas, de situações, né? Porque a fulana recebeu um presente, uma bandeja de café da manhã, isso, aquilo, e um dia todo especial de spa pra ela. E eu tive que lembrar meu marido que era Dia dos Namorados, né? Isso acontece em muitos relacionamentos, não só casais. Porque, por exemplo, nos filmes a gente assiste filmes e formou, ganhou um carro. Formou, teve aquela festa, não sei o quê. E eu lembro quando eu me formei, foi uma coisa assim, parabéns, dever cumprido. Que bom! Então, assim, a gente cria essas... Você ganhou parabéns e eu que ganhei os boletos do Fies para pagar. Então, mas a gente tem que tomar cuidado que a gente começa a criar essas expectativas baseadas no que a gente vai assistindo. Isso. E por isso que eu incluí as redes sociais como uma dessas ficções, esses relacionamentos assim, fictícios, que a gente nem sabe o que vai por trás de tudo aquilo lá. Então, cuidado com essas expectativas que a gente vai assistindo e vai criando essas expectativas de uma coisa assim, depois começa a comparar com uma coisa que, será que existe mesmo? Então, vamos para o terceiro sinal. Sim, criação de expectativas irreais e desnecessárias. Então, o exemplo que eu coloquei ali sobre as novelas, né? Novela, filme, que, como eles se amam, eles estão sempre brigando e discutindo, e é uma briga, assim, com muita paixão e tal. Mas quando eu começo a brigar com meu esposo, ele... fica quieto e não fala nada. Então ele não tá nem aí pra mim. Ele não tá nem aí pra mim, ele não quer lutar pelo nosso relacionamento e tal. Mas a verdade é que ele tá tentando praticar o quê? O que tá escrito na Bíblia, né? Que é pra responder com mansidão e tal. E aí a gente nem se tocou nisso aí. Então a gente já falou muito sobre criar expectativas e coisas assim que não são muito reais. Então, isso aí é outro sinal que a gente pode ver que aquilo que a gente está consumindo está começando a afetar a nossa vida real. E o quarto sinal começa a ser meio chato a realidade. Então, aquilo que eu falei, né? Você começa a ler um livro, nossa, que emoção e tal, e agora tem que parar tudo para estudar, para ir cuidar do dever de casa, para ir assistir um culto. Pra que desligar? A novela tá ficando tão boa, agora eu vou ter que ir lá pra igreja, pro culto de oração, pro culto de domingo, pro culto de tal coisa. E assistir programa só para mulheres e tal. Só mais um episódio. Quando isso começa a afetar o nosso relacionamento de verdade com Deus, com as outras pessoas, isso aí não é boa coisa, né? Que começa a afetar os nossos relacionamentos de verdade. E aqui uma coisa que eu gosto bastante, que eu incluí ali, vocês vão ver na tela, é sobre como que no livro
aquele personagem, ele tem algumas características, mas no livro é uma peculiaridade que deixa ele assim... Ai, uma pessoa tão de verdade, uma pessoa tão fofa, uma pessoa humana. Tem o livro que é muito falado, né? Orgulho e Preconceito. É sobre orgulho e preconceito. Então, o Mr. Darcy, ele é todo orgulhoso e tal, mas a gente começa a conhecer e ver que... Ai, mas não é. O orgulho dele, ele é mal entendido, gente. A gente que não entende muito bem. Mas agora eu vou te falar uma verdade. Eu acredito que seja uma verdade, né? Se alguém vem pra você e começa a fazer declaração de amor pra você e fala, olha, tudo aquela declaração que ele faz, né? Falando que a sua família é tudo uma família muito... Eu não deveria estar me relacionando com essa família, eu sei de tudo isso, contra tudo isso aí, ainda assim eu te amo. Se alguém viesse e falasse esse tipo de coisa pra mim, eu duvido que na vida real a gente daria uma outra segunda chance pra pessoa, né, Féia? Então, espero que não, né, minha filha? Mas quer ver uma coisa assim, você falou dessa questão do preconceito, do orgulho, mas uma coisa que é super valorizada nos romances e é detestado na vida real é o ciúme excessivo. Uhum. Porque o cara que é ali, o que deu o colar de diamante pra menina, é o mesmo que liga pra ela 50 vezes no dia, que mandou ela mudar de emprego, que comprou. Num desses romances, o cara comprou o lugar onde ela trabalhava. Entendeu? Vixe. Pra poder controlar. Ai, que lindo, ele comprou o lugar que ela trabalhava. Gente, isso é loucura, isso é doença. Não é fofo, é doença. Né? Chega ao ponto das pessoas olharem coisas que são doentias e transformarem em coisas fofas. Tem um seriado, não sei se vocês já viram, You. Já ouvi falar. O cidadão é doente mental, ele é psicopata, ele não tem, né? Ele não tem remorso, ele não tem nada. Só que aí ele se encanta por uma pessoa e aquela pessoa vira foco da obsessão dele. Então ele é obsessivo. Então ele mata o ex-namorado, ele impede que nada atrapalhe o romance dos dois. Né? Esse é o enredo ali. E ele é doente, ok? Vocês entenderam que ele é doente. Mas eu conversei com algumas adolescentes que falaram, ai gente, eu queria tanto que alguém me amasse desse jeito. Minha nossa. Você se segura e fala assim, como é que é, filha? Você tá valendo pouco, hein, amiga? Né? Porque aí você vê o tamanho da doença que está instalado. A pessoa deseja ter alguém obsessivo por ela. Que faria qualquer coisa, mas peraí, qualquer coisa tem limite. Né? Eu sei que tá errado dizer isso, mas eu queria tanto que alguém me amasse daquele jeito. A gente arregala o olho desse tamanho assim, você fala, amiga, senta pra conversar aqui que nós precisamos trocar uma ideia, porque a coisa não tá legal pro teu lado. Ai, que vontade de falar, alguém te amou tanto. Que não tirou a vida do outro por você. Ele deu a vida do filho dele por você. Né? Você não precisa se desvalorizar a esse ponto. Então, a gente vê que aí, nós, que agora, né, nível de maturidade, nos consideramos saudáveis, nós não aceitaríamos um relacionamento como esse. Mas quantas meninas aí crescendo com uma figura de pai toda equivocada, figura de relacionamento toda estragada, começa a assistir esse tipo de coisa e começa a desejar isso. Começa a desejar o bandido, começa a desejar o cara do tráfico. Tem música falando sobre isso. Mas até a gente, assim, as mulheres casadas e tal, a gente começa a olhar a nossa vida, o nosso esposo, por exemplo, fala, poxa, mas que carinha chato, né? Ele nunca vai, sei lá, participar de um tiroteio aí, chegar em casa tudo com a cara toda estourada pra gente ir lá e colocar curativo e não sei o quê. Então a gente pode começar a trazer essas coisas assim pra dentro de casa também, fazer essas comparações, criar expectativas e tornar a realidade com que muitas sonham, né, de ter uma vida assim com um parceiro que ama e valoriza e tal, já estariam muito felizes e a gente começa a pensar, mas não é igual ficção, não é igual aquele filme, não é igual aquele livro. E isso começa a afetar os nossos relacionamentos que a gente deveria estar valorizando tanto, cuidando tanto, protegendo tanto, e a gente começa a fazer essas comparações. Tanto isso como também o material que a gente começa a assistir e o resto fica chato, né? Da realidade, da vida, começa tudo a ficar sem graça. Então era isso, pessoal. Esses são os 4 sinais que a ficção está começando a afetar a nossa vida real, só para a gente começar a
ficar atenta, né, e cuidar disso aí. E fica aí o convite, se vocês gostaram e gostariam de aprofundar um pouquinho mais esse assunto, a Daisy preparou com muito carinho esse artigo e está lá no nosso site, junto com vários outros artigos sobre relacionamentos. Sabe o que eu achei muito legal? É que assim... Vou só servir o chazinho aqui, o nosso chazinho. Ai, Convidado especial obrigada. tem que partilhar do chá antes que eu derrame. Referências equivocadas. E às vezes, talvez você que está aí esteja pensando: ah, não, mas eu assisto o filme com total maturidade. Ah, não, eu posso não assistir estou uma sujeito a série. isso. Não, eu não estou sujeito a isso. Quantos anos de experiência o inimigo tem? Só uma coisa, quando você quer muito que seu marido lave a louça para você e ele não vai lavar, você nem falou para ele, ele vai deitar, senta lá no sofá e cruza a perna, tá lá. E aí você não é a maturidade, você se lembra. É aquilo que a experiência que você contou lá da frase que você viu. Você lembra, é inconsciente aquilo ali. Né? Então, todas nós estamos sujeitas a essas referências equivocadas e a gente precisa tomar muito cuidado. Não subestimem o poder do inimigo, né? Ele tem muitos anos de experiência, ele sabe ler o sujeito, ele sabe exatamente, porque aquilo que vai chamar atenção para mim não é a mesma coisa que vai chamar a atenção da Raquel e não é a mesma coisa que vai chamar a atenção da Larissa. Ele sabe exatamente que conteúdo colocar na vida de cada pessoa. Então, eu posso falar para essa menina, né, para essa adolescente: ah, esse seriado com esse psicopata não me chama atenção. Mas quem sabe um outro ponto ali me pega, um outro ponto lá. Então, não subestimem a capacidade do inimigo de trabalhar sorrateiramente nas nossas mentes. Porque é o que eu falei para uma pessoa hoje: o inimigo nunca chega e dá a cara. Ele chega escondidinho, pela beiradinha, pelos cantinhos, né? Hoje em dia está tudo mais descarado também. Ele nem está se escondendo mais. Mas ainda assim, né? Um conteúdo aqui, isso é inofensivo, isso é só um seriado, isso é só não sei o quê, só não sei o que lá. E quando você vai ver nas nossas vidas, na vida das nossas filhas, na vida das nossas sobrinhas, amigas e essa geração toda que está vindo aí nesse mundo tão confuso. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre casais que constroem. Gente, casais que constroem. Não é esse o ideal para a sua vida, para o seu relacionamento? Não foi com esse propósito que você, quando começou a namorar, você decidiu se casar? Não é? Então vamos conversar sobre isso? Vamos lá? Se você quiser comentar, coloque aí o seu comentário aí no chat. Não tem problema, a gente estar de olho aqui, tá bom? Pode comentar aí sobre esse assunto. E a gente vai falar sobre isso, né? Exatamente. Bom, a começar, vamos lembrando de uma frase de Alfred Adler. Ele é um psicólogo que ele fala da psicologia individual. Ele fala o seguinte, que todos os nossos problemas começam com relacionamentos. Você quer colocar a xícara aqui? Não, tá tão quentinho e o chá tá uma delícia. Que bom. Todos os nossos problemas, eles começam nos relacionamentos. E todo problema de relacionamento começa comigo mesmo. Então, ele diz o seguinte: o mundo não teria problemas de relacionamentos, não teria problemas no mundo, na verdade, se não fossem os relacionamentos. Só que todo problema de relacionamento começa em mim mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Por que você está dando essa volta, Faila? Porque quantas e quantas vezes a gente começa a questionar o nosso relacionamento olhando da perspectiva do outro. Eu gostaria que o meu marido fosse assim, gostaria que o outro. Então, eu estou sempre pedindo o outro. Uma coisa que eu percebi muito durante esses anos de trabalho, de experiência, pode doer, eu sei que é um puxãozinho de orelha, que vocês não vão gostar do que eu vou dizer agora, que vocês podem não concordar. Mas vai ficar na cabeça de vocês, vai chegar um ponto que vocês vão concordar comigo. Todo aquele que pede maturidade do outro é mais imaturo. É sinal de imaturidade quando a gente pede, ou a gente solicita, ou a gente reclama da maturidade do outro. Então, toda vez que você pensar assim, porque o outro é imaturo, porque ele é não sei o quê, porque ele é não sei o que lá, olhe bem. Porque se você de fato fosse maduro o suficiente, você não estaria pedindo para o outro ter a maturidade. Você pode não gostar do que eu vou dizer, pode não fazer sentido agora, mas guarda essa frase aí no seu coração,zinho, que você vai ver. Anota no caderninho. Com o tempo. Anota aí que a gente vai com aquela nossa amiga autoobservação, né? O autoconhecimento. Você vai começar a perceber que todo aquele
que reclama de maturidade, da falta de maturidade do outro, também está sendo imaturo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê esses livros, o que a gente falou, e acredita que bons relacionamentos são questões de sorte. Ah, porque fulana teve sorte de encontrar ciclano. Porque ciclano teve sorte de encontrar. Relacionamentos saudáveis não têm a ver com sorte. Eles têm a ver com construção. Eles têm a ver com trabalho árduo, trabalho duro. Tem uma frase de Ellen White que diz o seguinte. Ela diz o seguinte: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca, nessa vida, se diplomarão. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao se realizar a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é uma obra dos anos subsequentes. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente vai lá, faz a festa e programa tudo, e namoro, noivado, e casa e fala assim, não, eu tô pronto, eu já conheço bem, né, meu noivo, conheço bem meu marido, não vou ter problemas. E aqui diz que é uma escola da qual a gente nunca vai se diplomar. A gente nunca vai estar dizendo assim, agora eu sei, agora eu conheço, agora eu sei 100% de como fazer esse relacionamento dar certo. Não! Porque é uma escola durante toda a nossa vida. Então, quando eu digo assim, essa é a pessoa perfeita. Perfeita porque assim, é perfeita para mim, para o meu casamento. Não, encontrei a pessoa perfeita. Então, significa que você está com um olhar apaixonado ainda. Quando a gente toma o outro por ser perfeito, por perfeição, a gente ainda está com um olhar muito apaixonado. Não é? Porque quando a gente, de fato, passa esse momento da paixão e começa a amar, de fato, é um amor mais consciente, mais real. É um amor que olha para os defeitos e fala assim, eu não finjo que eles não existem. Eu sei que eles existem. E vamos trabalhar em cima disso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, dificilmente alguém que ama o amor real vai considerar o outro perfeito. Mas vai olhar e falar assim, eu te amo apesar dos seus defeitos. Eu quero continuar, eu te escolho. Né? Escolho te amar todos os dias, apesar dos seus defeitos. As chances de decepção são imensas quando você tem esse olhar de perfeição. Muito, muito, porque a hora que você começar a perceber que aquela característica que você achava fofinho, depois começa a te irritar. Ai, que fofinho, ele larga o sapato. Toda vez que ele entra na sala, ele larga o sapatinho aqui. Né? Vai vendo. Vou fazer o prato para ele todo dia durante o namoro. Que gracinha, ele não come se eu não fizer o prato para ele. Você vai vendo, né? Essa perfeição toda. Tem uma pergunta aqui pro final. Vamos guardar a pergunta aí. Vamos lá. A nossa sociedade, ela está muito movida ao que o meu casamento pode fazer por mim. Né? Para que casar? Então, muitas jovens que eu conheço, elas me perguntam, vale a pena de fato casar? Para que casar? Então, a nossa sociedade inverteu a lógica da coisa. A gente está pensando no que o casamento vai me trazer. O que essa igreja vai me trazer, o que esse casamento vai me trazer, o que esse emprego vai me trazer, o que esse programa. Tudo para mim, como isso vai me beneficiar. E a lógica para qual o casamento foi criado é o oposto. É o que eu posso fazer pelo meu casamento. Né? Não é será que vale a pena casar. Será que eu vou fazer a vida do outro valer a pena estando casada? Como é que eu vou fazer para fazer com que a vida dele seja uma vida ainda melhor, uma vida de entrega, de compromisso? Como eu posso melhorar a vida dele? Como eu posso construir o meu casamento? E não o que meu casamento pode fazer por mim. E aí, muitos estudos, o casal, Dr. Gottman e a sua esposa, eles estudaram durante 20 anos os relacionamentos, os casamentos, e eles descobriram que o casamento, um relacionamento, ele é composto por 3 sistemas, tá? Por que a gente falou de casais que constroem? Porque a gente vai falar desta construção, a gente vai falar de uma casinha. Vocês lembram que 2 semanas atrás a gente trouxe os negocinhos aqui, a gente quis construir uma casinha e a gente desmontou tudo? Porque, de fato, é uma construção. Então, hoje a gente vai ver os 3 sistemas, os 3 níveis, né? Os 3 sistemas de um relacionamento. Então, o primeiro sistema, que é a fundação, é a base ali, vai aparecer para vocês a casinha, é o sistema de amizade. Então, a fundação ali é o sistema de amizade, é baseado na confiança,
no companheirismo, na cumplicidade. Então, é quando a gente fortalece os nossos laços. Então, é muito difícil. Como é que é? Lembram daquela musiquinha do homem que construiu a sua casa na areia? Né? O que aconteceu com a casinha? Caiu, né? Areia... Gente, a areia é nada, assim. Ela é tudo, mas ela se desfaz, ela some, ela se desfaz. Então, construir um relacionamento sem esse sistema de amizade, sem você fortalecer aquilo que te torna... sem essa confiança. Então, você vê que muitos problemas que a gente recebe nas caixinhas lá e tudo mais é essa falta de confiança, pegar o telefone, não saber que hora chega, atrasou um pouquinho, já está desconfiando. Usou um perfuminho. Usou um perfuminho, já está desconfiando. A questão do companheirismo, sabe? De cada um. A gente vive numa era onde cada um está vivendo sua vida. Os casais se tornaram colegas de quarto, né? Colegas dividem a mesma casa, mas cada um tem uma vida independente, contas separadas, tudo separado. Eu pago isso, você paga aquilo, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Esses dias atrás vi o caso da mulher que era dona da casa e cobrava aluguel. O marido não sabia, era dona da casa e ela cobrava aluguel do próprio marido. Você vê que falta de cumplicidade. Qual é a probabilidade de um relacionamento desse dar certo? Né? É construído, você pode fazer uma construção maravilhosa, mas está construído na areia, não tem fundamento. Né? O do meio ali, as paredezinhas, é o nosso sistema de conflito. Então, todos nós temos conflitos. Isso é do ser humano. O ser humano vive em conflito. Vamos lembrar que ter conflito é diferente de briga. Tá? Briga é uma coisa, conflito é outra. É normal e natural que a gente tenha conflito. Trabalhando junto, num relacionamento, com os filhos, com qualquer ser humano. Porque nós não somos quadradinhos iguaizinhos, todo mundo juntinho. A gente tem ideias diferentes, formas de enxergar a vida diferente, coisas que nos diferem. Né? Vontades diferentes, ansiedades, anseios, desejos diferentes. Passados, histórias, famílias, valores. Então, assim, vamos ter conflitos. Isso serão as paredes, é a forma como um casal lida com esses conflitos. E aí tem um dado muito interessante, que desde que eu estudei esse dado, isso sempre me chocou muito. Mas, entendendo a realidade, a gente consegue trabalhar com ela. Diz que 69% dos nossos conflitos são perpétuos. Eu acredito, 69% dos conflitos que a gente tem vão ser para sempre, vão continuar sendo os nossos conflitos. Para sempre. 60, por quê? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente se depara com a ficção, né? Que não tem esses conflitos. E o dado desse... um episódio, né? Como que a gente faz? Como é que a gente lida com a realidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bestinho aqui. Meu marido está aqui, ele vai lembrar. Se ele estiver ouvindo ali, ele vai lembrar disso. Tem um cantor que ele gosta muito, e que eu simplesmente não suporto. Eu brinco com ele, porque também peguei implicância, birrazinha, né? Tem coisas assim que a gente fala que eu prefiro ter dor de dente do que ouvir ele cantando. Ele disse que eu tenho mau gosto. E ele sempre vai gostar daquele cantor, e eu nunca vou gostar daquele cantor. Eu não posso obrigá-lo a mudar o gosto dele. E ele também não pode me obrigar a mudar o meu gosto. Então, o que acontecia muitas vezes? Esse vai ser um conflito perpétuo. A gente sempre vai ter esse tipo de conflito. Ele vai me convencer que aquilo é bom? Ele pode me convencer que aquilo é de qualidade, né? Que tem uma boa letra. Que tem, que ele tem uma técnica maravilhosa, que ele canta muito bem, que ele tem todo um talento. Pode me convencer disso, mas gosto é gosto. Né? Eu não vou obrigá-lo a não gostar e ele não vai me obrigar a gostar. Então, é um exemplo muito bobinho, né? E aí, a questão é, Faíla, se vai ter esse conflito para sempre, então acabaram os relacionamentos, a gente vai viver em guerra. Não, a forma como a gente lida com esses conflitos. Então, a gente ia viajar, e eu sempre ficava empurradinha quando ele colocava a playlist do Cidadão, né? E o Bendito agora tem 3 discos, e a viagem inteira ouvindo. Ou eu comecei a pensar assim, falar, para que eu vou ficar emburrada? Eu não gosto, então o que eu faço? Eu pego meu fonezinho de ouvido, ele abaixa um pouquinho, né? Ele cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho, boto meu fone, escuto o que eu quero, uma aula, uma música, alguma outra coisa, e acabou o problema. Então, assim, não vai mudar a fonte do conflito, vai mudar a forma como nós lidamos com ele. Então, é aquela questão assim, no Natal, vai para casa da sogra ou da casa da mãe? Todo ano o mesmo problema. Então, vai ser sempre o mesmo problema. Como que a gente vai lidar com isso? Que o combinado
não sai não caro, sai né? caro, né? Então, a ausência de comunicação e Estraga tudo. e a comunicação resolve esses conflitos. Exato, só que assim, ele não vai dissolver o conflito. Ele vai gerenciar o conflito. Só que aí tem os Vai outros combinar. 31% que são conflitos pontuais, que são problemas do dia a dia, que você pode resolver numa conversa. Olha, eu não gostei desse tipo de comportamento, né? Então, não, beleza, vamos conversar. Senta, conversa, faz o feedback sanduíche, que a gente já aprendeu aqui, que eu posso falar de novo daqui a pouco dele. Mas o ideal é entender como é que a gente resolve esses pontuais. Né? Não ficar enrolando. O que a gente faz? Deixa o 69% mal resolvido, ali embolado. Pega esses 31 que poderia ser resolvido e não se comunica, embola também. E aí você vê casais e famílias sendo destruídas por coisas muito pequenas, que vão se acumulando, se acumulando. E se a pessoa resolvesse naquele momento, olha, eu tenho... E aí são aquelas historinhas que a gente falou, as confabulações, as historinhas que a gente cria. Poxa, eu fiquei magoado porque ele falou uma palavra assim, mas eu já criei toda uma história na minha cabeça do porquê e tal. Se eu fosse lá perguntar, podia ser uma coisa completamente Vai diferente. criando bola de neve, né? Uma coisinha sem resolver, outra, vai pegando mais peso. E aí quando você vê... Aí geram as brigas, né? E aí não são as briguinhas, né? Os conflitos, aí são as brigas. Aquelas brigas onde a pessoa ofende, magoa, Exalta, fala o que não alto. devia, né? Fala assim, ouve o que não queria, aí responde na mesma moeda e vai virando um campo de batalha. O lar vai virando um campo de batalha, onde o casal perde, os filhos perdem, a família perde, todo mundo perde, né? E por último, a gente falou da parede, mas uma casa com chão e parede, maravilhosa, mas sem telhado, ela vai ficar aberta Não tem como à morar. chuva, à neve, ao vento, a qualquer coisa. Então, ela precisa de um telhado. E o que é o telhado? É o sistema de significado. Então, quais os propósitos esse casal tem compartilhado? Quais os sonhos, os valores, os rituais de conexão, o apoio mútuo, apoiar o sonho um do outro. Eu não preciso sonhar a mesma coisa que meu marido sonha. Eu não preciso ter o mesmo sonho que ele, mas eu posso muito bem apoiá-lo no seu sonho, compreender, olhar, ter. A gente coloca aqui rituais de conexão, que são esses momentinhos juntos que a gente faz, que a gente tinha no começo e depois perdeu o sentido. Piadinhas internas, sabe aquelas coisinhas que só o casal vai saber? Que você fala, dá uma olhadinha, dá uma risadinha. Só os dois sabem de uma história que eles viveram, que eles lembram. Se eles forem tentar contar, mas é aquela conexão, né? E às vezes aparece assim lá em caixinhas, em perguntas, né, no Instagram. Faíla, eu não quero ter filhos e o meu marido quer. Como é que o que eu faço, né? E aí eu penso assim, poxa, como é que começa um relacionamento sem vocês decidirem o básico? Peraí, o que você quer fazer da vida? Você quer ter filho? Não quer? Você vai querer trabalhar fora? Não vai trabalhar? Vai entrar na sua profissão? Não vai? Pode, óbvio. E aí a diferença entre planejar e idealizar. A gente não pode ter um ideal de achar que aquilo que a gente planejou vai ser daquele jeitinho a vida inteirinha. Não vai. Entendam, não vai. Mas a gente precisa planejar. Planejar, estar aberto ao que vier. Mas tem que ter um planejamento de falar assim, peraí, você quer trabalhar na sua área? Né? Sei lá, Raquel estudou, é bióloga marinha. Mas aí vai morar em Brasília. Né? Poxa, vai fazer o quê? Eu quero tanto trabalhar na minha área, mas eu decidi que a gente vai morar em Brasília. E aí, como é que vai atuar na sua área? Né? Talvez, sei lá, Se fosse no livro de pesquisador. romance, o marido canalizaria. Ele faria um mar, né? Ele construiria um mar. jatinho que leva Um jatinho. Mas é só lá no livro de romance. É vida real, minha gente. Então, assim, quais os propósitos, qual o significado? Então, eu vejo que muitos casamentos se dissolvem porque o casal não tem um propósito em comum. Não sabe para onde está indo, não sabe o que quer. E isso é muito mais triste ainda em casais cristãos. Porque nós deveríamos ter muito claro na nossa mente qual é o propósito de um casamento cristão. Qual é o propósito de você estar casado sendo um cristão? Se você não tem o básico, não entende que é óbvio para o sustento dessa terra, dessa família, construir as coisas aqui, mas pensando sempre no futuro, no nosso lar, no que a gente vai fazer pelos nossos filhos, o que a gente vai fazer pelo próximo, o que a gente vai fazer pela nossa igreja, o casamento começa a se perder. E aí, se não tem telhado, é a chuva, é o vento, é a neve, né? É a coleguinha lá do trabalho que deu atenção em um ombro amigo, é o namorado da fulana que é mais atencioso e de repente deu atenção para ela, né? Coisinhas vão aparecendo, o inimigo procura qualquer brecha. Quando a casa não está bem estruturada,
o inimigo vai buscando as suas brechas. E além, vamos lá. E além dessas brechas, eu quero conversar. A gente falou já da construção, mas tem coisas que destroem um casamento. Vamos falar rapidamente das coisas que destroem e comportamentos que podem destruir um casamento. Então, sabe o que é interessante? O Dr. Gottman e outros pesquisadores, incluindo a esposa dele, eles tinham tanta experiência, mas tanta experiência em relacionamentos, que eles batiam o olho num casal, ficavam olhando como o casal se comportava alguns minutos, e eles acertavam com 90% de chance de acerto se aquele casal ia ser um casal próspero, se ia separar, ou se, mesmo que não separasse, ia ter uma vida medíocre. Com 90% de acerto, só de olhar microexpressões, expressões faciais, a forma como um falava com o outro. Então, uma análise pequena já fazia com que eles acertassem em cheio. Por quê? Porque eles olhavam esses comportamentos aqui. Que comportamentos são esses? Prestem bem atenção, porque pode estar acontecendo na nossa vida e a gente nem está se dando conta. O primeiro é a defensividade. Então, o que é a defensividade? É quando a gente está sempre tão na defensiva, né, que a gente acha que tudo é um ataque. Então, o outro chega para falar assim, olha, você esqueceu a torneira aberta. Já fala, mas também você fez isso, você faz aquilo outro. Eu já estou sempre me defendendo, né? Ou proclamar inocência, né? Porque não fui eu, porque não é assim, porque não sei o que lá. Sou eu, tudo eu, né? É tudo sobre mim. Ou então se sentir ultrajado. Nossa, como é que você tem a coragem de pensar isso de mim? Né? Como é que você tem coragem? Eu, quantos anos que eu tô aqui com você? Eu que faço tudo por essa família, agora um errinho que eu cometi, você já vem... Não, estamos dramatizando, mas será que não é assim que acontece algumas vezes? Não sei. Eu espero que vocês aí... Não, mas talvez vocês conheçam alguém que tenha feito algo assim. Né? Então, primeiro é defensividade. É estar sempre armado. Não importa o que aconteça. Você nem escuta o que o outro está te dizendo. Você já está ouvindo a primeira frase, você já está pensando como que você vai atacar de volta. Como é que você vai se defender daquele... Nem ouve completamente. Nem ouve completamente. Começou a falar já. E aí o que acontece? Se eu não escuto, se eu não ouço, se eu não presto atenção, eu automaticamente não melhoro, né? Porque se eu não presto atenção que eu estou sendo uma pessoa relapsa, desligada, que eu preciso melhorar a minha atenção nas coisas de casa, eu não vou melhorar. Quem melhora o que acha que não está errado? Ninguém, né? Então, a primeira coisa é o conselho, já vou falar o comportamento e o que ajuda o antídoto. O antídoto. Essa é a parte. Seria baixar a guarda. Então, assim, não fique o tempo todo pensando que é sobre você, é contra você, que aquilo ali é um duelo, que ele é seu inimigo. Não, seu cônjuge, a pessoa que está ali do seu lado, seu companheiro, ele não está querendo te atacar. Muitas vezes, e mesmo que esteja querendo atacar, não olhe por esse lado. Ouça, filtre, fala o que daquilo que ele me falou eu posso de fato aprender. Poxa, de verdade, eu tenho que melhorar nisso aqui. Poxa, não é legal o que eu estou fazendo. Né? Ou então, não fui eu, mas tudo bem, não tem problema. O que eu posso retirar daqui? Né? Aquela frase que a gente fala, quem se conhece não se ofende. Se eu sei que aquilo não é para mim, então não vou me ofender. Agora, se eu sei que é para mim, e eu baixei a guarda, eu consigo falar, poxa, é verdade, eu preciso de fato melhorar nesse aspecto. Essa é a questão. A maioria das vezes a gente ataca, né? Porque a gente se acha Por mais que às vezes a gente esteja certa, outra pessoa talvez esteja errada, mas nunca essa é a melhor opção. Porque você fecha o canal de comunicação, né? Tem um ditado que fala, quando um não quer, dois não briga. Exatamente. Dois não brigam. Foi o exemplo que a Larissa trouxe, né? Do casal ali que a mulher queria brigar e o marido queria ficar na dele ali. Seguir conselho da Bíblia. Exatamente. Mas aí entra, nesse aspecto aí, entra uma coisa interessante, que é o segundo comportamento. Chama de obstrução. O que é obstrução? Isso acontece, e eu vou falar para os homens que estão assistindo escondidinho aí, né? Ou para as mulheres que conhecem esse comportamento, ele atinge muito mais os homens. 80% dos homens, 80% dos que fazem esse comportamento são homens, que é o emparedamento. O que é emparedamento? É esse fugir da situação. Então, você não querer discutir para não aumentar o calor da discussão é uma coisa, fugir da discussão é outra. Né? Sempre tá assim, seja
seja você fazer isso verbalmente ou fisicamente, né? É você, a mulher fala, e o homem simplesmente fala assim, acabou? Né? Acabou, que conversa, que diálogo é esse? Né? Ou então ela fala, ele levanta, vira as costas e sai sem falar nada. Acabou a palestra? Acabou a palestra. Às vezes ele nem fala assim, porque sabe que se falar assim vai aumentar ainda a ira. Muitos simplesmente levantam e saem. Então, por quê? Acontece todo um fenômeno chamado inundação psicológica, que os homens têm mais visão em túnel, então eles começam a se sentir atacados e aquilo ali deixa eles desesperados, aumenta o fluxo sanguíneo, aumentam os batimentos cardíacos. Então, quando a gente fala assim, você faz meu coração acelerar, nem sempre isso é positivo. Às vezes é uma coisa ruim. E aí eles têm aquela tendência de ou atacar ou fugir. Então, às vezes, para não ser grosseiro e tal, eles simplesmente saem, só que saem sem dar uma solução para o problema. Então, se você, homem ou mulher, que também passa por isso, tem um antídoto para isso também. Sinalize que você está ouvindo. É falar assim, olha, eu ouvi o que você está me dizendo, só que eu não estou me sentindo em condições de discutir agora. Eu não quero conversar agora. Vamos conversar uma outra hora. Só que eu também conversar em uma outra hora não é daqui a 30 anos, tá, meu amigo? Né? De fato, em um momento que você esfriou a cabeça, que você está melhor, retome aquela conversa. Fala, vamos resolver aquele problema? Né? Porque se você voltar naquela conversa daqui a 30 anos, ela ainda vai lembrar. Então, não vai contando com a sorte que ela esqueceu, vai passar porque ela esqueceu. Não, dificilmente elas esquecem, né? Provavelmente não terá juntos 30 anos lá pra frente. Se tiver 30 anos, tá bom, né? É um bom sinal. Então, o terceiro, criticismo. É quando a pessoa critica não o comportamento do outro, mas a personalidade, quando critica o outro. Então, ao invés de criticar, poxa, você fez tal coisa. Não, ela critica, você é assim. Nossa, como você é desligado, como você é relaxado, como você é desatento. Ele critica a pessoa como um todo. Ao invés de dizer assim, poxa, você não prestou atenção no horário, você não prestou atenção na mensagem que eu te mandei, ou qualquer coisa simples. A pessoa já ataca o contexto todo. Você é sempre, você nunca, né? Você nunca dá atenção para mim. Você está sempre ocupado. Então, são as generalizações ali. Você nunca me ajuda. Você nunca me ajuda. Né? Você nunca lembra do que eu te peço. Então, é quando ao invés da gente falar do comportamento em si, que a gente quer que mude, poxa, né? Você esqueceu de novo de tirar o lixo. Não, a gente fala, você nunca lembra, você não ajuda a cuidar da casa, você não zela pelo bem-estar da casa e não ama a sua família. Daí vai, e haja coisa. E haja coisa. Aí, nessa, o antídoto seria o feedback sanduíche. Por quê? Porque ao invés de você criticar a pessoa, você foca no comportamento. Então, o que é o feedback sanduíche? Vamos revisar. Eu acho que a gente já falou dele aqui, mas nem eu lembro se eu falei ou não, imagina vocês, né? Vamos lá, feedback sanduíche é o quê? Primeiro, comece com um elogio sincero de alguma coisa que de fato você esteja vendo de bom. Poxa, eu vejo o quanto, sei lá, o quanto você trabalha pela nossa família, o quanto você se esforça, o quanto você é dedicado, e eu valorizo muito isso. Mas eu gostaria que você se preocupasse com em levar o lixo. Vamos dar o exemplo do lixo. Gostaria que você se atentasse a levar o lixo. E aí finaliza, e não um ataque, porque você nunca lembra. Fala o comportamento, seja clara e sucinta no que você quer. Eu gostaria que você lembrasse de levar o lixo quando você saísse de casa. E por último, porque eu sei que você tem uma vida muito corrida, eu sei que está muito agitado, então para facilitar eu vou colocar aqui perto, ou eu vou te lembrar. Primeiro, um elogio sincero. Segundo, o comportamento que você gostaria que fosse mudado. E terceiro, uma palavra de incentivo. Por quê? O que acontece? Quando você começa com um elogio, a pessoa baixa as suas defesas. Quando você fala direto o que precisa ser dito, você não está embolando 1000 assuntos na mesma coisa. E quando você fecha com incentivo, a pessoa sai com um sentimento positivo. Então, o que fica na cabeça dela? Poxa, nossa, ela... Verdade, né? é tão simples, ela né? me valoriza tanto, porque bem que eu podia ajudar mesmo. É diferente de você virar e falar, Não é você difícil. nunca lembra, né? Só que é treino, né? É treino pra gente modular essa forma de agir, de falar, de mostrar interesse. E o último aqui, dos 4, é o desprezo. Desprezo é um dos piores, tá? Piores mesmo.
é o zombar, ironizar, desacreditar, desautorizar, duvidar da capacidade do outro. É quando você faz aquele monte de piadinha na frente das outras pessoas, quando você fala mal, quando você critica, quando você diminui. Em geral, são pessoas com baixa autoestima, que se sentem tão para baixo, que elas querem diminuir o outro. Né? Para se sentir um pouquinho maior, elas diminuem o outro. Então, é fazer esses comportamentos assim, de ir podando, minando a autoestima da pessoa. Falando, porque fulana, porque você não sabe, fulana cozinha mal pra caramba. Porque meu marido isso, meu marido aquilo, sai falando, zombando, fazendo piadinha, se empolga, né, ali com os amigos e faz... Isso tudo é terrível, é tão terrível, né, fazer piada, falar e tudo mais, que famílias onde há incidência de desprezo, existe o maior número de doenças e morte. Não há prematuros, né? Não apenas de quem fez ou de quem recebe, mas da família como um todo. Porque esse sistema de desprezo, esse sistema de humilhar, menosprezar, diminuir, ele adoece a família toda. Ele traz consequências muito ruins para todos. Isso é muito legal observar, porque às vezes, isso sempre acontece quando a gente está entre amigos, quando está em mais pessoas. Isso acontece. E é o mais interessante que você saiu para um momento social tão gostoso, e aí você acaba falando uma coisa que para você está falando na brincadeira, e para você está tudo bem, aquilo ali. Mas para outra pessoa, aquilo não foi legal. E aí você volta para casa com uma dificuldade, né? E você, às vezes, o outro, você nem sabe o quanto você afetou o coração do outro, né? Exatamente. Então, melhor morder a língua. Tipo isso. Mas melhor que morder a língua é você apreciar os valores. Porque é impossível que a pessoa com quem você está se relacionando só tenha defeitos. É impossível, né? Não tem um ser humano. E se, por favor, você casou com uma pessoa que só tem defeito, o que você foi fazer da sua vida? Mas não existe, gente. Não existe ninguém que só tenha defeitos. Então, a gente tem que parar primeiro. 2 passos, né? Primeiro, parar de criticar, morder a língua. E o segundo é, na hora que for abrir a boca para falar, que da sua boca saiam palavras boas, que sejam pensamentos bons. O que ele tem de positivo? O que é um valor? O que é uma qualidade? Né? Eu vi ontem um post de homenagem a um pai, e lá no post dizia assim, pai, quando eu fiz minha formatura do prézinho, o senhor não estava. Quando eu fiz minha festa de 3 aninhos, o senhor não estava. Quando aconteceu não sei o quê, o senhor não estava. E aí você pensa assim, poxa, tá descendo cacete no pai, né? Você vai lendo até ver onde é que vai chegar. Mas o senhor não estava, porque o senhor estava viajando para dar o sustento para a nossa família, para estar construindo o que a gente teve depois, para pagar minha escola, para pagar fazer o sustento, né? Então eu te admiro e te valorizo muito por isso. Então você vê que até uma coisa que podia ser, não, porque meu pai, não, ele olhou pelo lado positivo e falou assim, ele não estava lá quando eu fiz, mas eu tinha uma mãe que estava, uma família que estava, e ele estava fazendo com que aquela festinha, aquele bolo, ele que financiou aquilo, foi o trabalho dele, foi o fato dele estar trabalhando que eu consegui fazer. O pai podia ter sido diferente? Talvez, podia, não podia, mas já foi. Então, olha pelo lado positivo. Então, olha o lado positivo do seu cônjuge, da pessoa que está com você. E aí eu quero terminar aqui falando de alguns passos para o relacionamento saudável. Vou falar. Já pega a caneta. Caneta e papel, 7 passos. Primeiro, aperfeiçoar o mapa do amor. O que é aperfeiçoar o mapa do amor? É entender que nós mudamos constantemente. Então, a pessoa que eu era quando comecei a namorar há 300 anos atrás, não é mais a mesma pessoa agora. Então, atualize. Olhe para o outro. O que você gosta? O que você faz? Quais são os seus interesses atuais? Do que você... Não são os mesmos interesses que você tinha lá atrás. Você mudou, a outra pessoa mudou. Então, esteja atualizado. Né? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Ah, mas ele sempre gostou de tal coisa. Mas e se agora ele não gosta mais, meu filho? Né? Você vai obrigar a pessoa a gostar daquilo? Vá, converse, atualize, senta para conversar. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Né? Tenham boas conversas. O segundo, cultivar afeto e admiração. Isso precisa de um tempo, plantar boas sementes, sabe? Aquelas coisas de sair de casa e dar um abraço apertado, dar um beijo, falar Deus te abençoe, orar junto, ter momentos a dois, porque a gente vive numa vida extremamente corrida.
né? Que a gente sempre acha que vai dar tempo depois. Não, depois eu faço. Não, tá sempre aqui. Quando a gente está namorando e vai fazer uma despedida, é aquele chororô, né? Você namorou à distância também, você sabe. Lembro. Né? A gente dá 10... A Raquel também namorou à distância? Você dá 10 mil tchauz e você fala, então tchau, então tchau. E aí você abraça, e aí volta, e aí fica um pouquinho mais junto, e não sei o quê, não sei o que. E depois que em casa você pensa assim, já tá aqui comigo mesmo, né? O dia inteiro, vai voltar do trabalho daqui a pouco, e não sei o quê. Então a gente vai perdendo essas demonstrações de afeto e de admiração, de falar. Poxa, às vezes a gente admira tanto o outro e a gente perde a oportunidade de falar. Nossa, eu admiro tanto isso em você. E tá, mas eu admiro, ele sabe que eu admiro. Será que ele sabe? Será que, de fato, ele sabe que você admira isso ou aquilo nele? O outro, voltar-se para o outro. O que é voltar-se para o outro? É o que chama de sobreposição de sentimentos positivos, SSP. Para um casal ser saudável, um casal ser feliz, a gente precisa de 5:1. Mínimo, tá? Mínimo 5:1. O que é isso? 5 sentimentos positivos para 1 negativo. Daí para mais, tá? O ideal seriam 20:1. Então, você pensar assim, quais sentimentos positivos eu estou causando à pessoa que eu amo? Né? A gente critica, a gente enche o saco, a gente cobra, a gente fala. Quantos, aqui, falei 4. Quantos seriam? Eu teria que fazer 20 positivos aqui para neutralizar esses 4 negativos. Como é que você vai causar 20 emoções positivas durante um dia? Então, assim, nós precisamos entender que o nosso relacionamento é construído não no macro, é no micro. É naquilo que eu falo, a forma como eu olho, a forma como eu me posiciono, a forma como eu me controlo, a forma como eu sorrio. Eu já começo a treinar, né? Já começa a treinar antes do marido chegar. Já começa a treinar, gente. Lista, não tem problema. Porque assim, você fala assim, mas eu vou fazer isso pra ele não tá merecendo. Ok, você que não vai ser feliz. Para você ser feliz, meu filho, querida, faça e vê o resultado. Você precisa construir um relacionamento de sobreposição de sentimentos positivos. Você precisa de 5:1 para que você crie um ambiente feliz na sua casa. Então, o mundo fala assim, mas e o outro? Mas eu faço e ele não está fazendo isso por mim. Não espera do outro, começa por você. Porque a sua felicidade não está na mão do outro, está na sua. A sua felicidade está em fazer o outro se sentir bem. Quando você fizer o outro se sentir bem, pelos motivos certos, nessa sobreposição, entendendo, olhando, valorizando, você também vai se sentir feliz. Né? Vamos seguir em frente aqui. Deixar-se influenciar. Troque informações. Então, muitas vezes a gente fala assim, desculpa, a gente vê essa questão da submissão, que tanto se fala, que arrepia os cabelos da mulherada toda só de ouvir essa palavra. Um dia a gente vai falar sobre ela especificamente. Mas é parar de falar assim, não, eu não posso ceder o tempo todo. O outro, eu também não posso ceder. E aí fica uma coisa que você nem sabe por quê. Ao invés de você dizer, não quero que seja assim e pronto. Você entender por que o outro está com o pé tão firme naquela... O que é, sabe? Por que ele quer tanto aquilo? Tenta entender, tem um sonho por trás daquilo, tem uma razão para aquilo. Olha ao redor, troca informação, deixe-se influenciar pela forma como o outro pensa. Às vezes a gente fica batendo o pé só de birra mesmo, só de teimosia mesmo. A gente não vê, não se dá ao direito de olhar o quanto é importante aquilo para aquela pessoa. Se ela está teimando tanto, alguma importância tem que ter. Então vamos ver. Por que isso é tão importante para você? Vamos conversar, vamos olhar, vamos discutir. Resolver problemas que podem ser resolvidos. Se 69, como eu já falei, 69 não vão ser resolvidos, 31 vão. Então não deixe de resolver os que podem ser resolvidos. Saia da trincheira. É o mesmo que o deixe se influenciar, né? Encontrar o sonho dentro do conflito. Você tem um conflito, se você está tendo um conflito muito grande, é porque tem um sonho envolvido ali. Tenta entender por que aquilo é tão importante para o outro. Né? O que ali chama tanta atenção. Veja além daquele conflito que você só vê um palmo na sua frente. Tenta ver ao redor, tenta olhar o macro, tenta ver o quadro todo. E aí, por último, compartilhar significado. Que são... né? 2 coisas, rituais de conexão, que é o que a gente já falou, os hábitos, os costumes, as práticas, os mitos, os símbolos do casal, coisas que são importantes, coisas legais que vocês faziam e deixaram de fazer, retomem hábitos ou criem hábitos novos, né? Dependendo da situação, e projeto de vida. Né? Se eu perguntar para você agora, 3 objetivos do casal a curto, médio e longo prazo, você sabe me responder assim de cara? Pensa aí. 3 objetivos que vocês têm como casal. Que objetivos eu tenho? A curto, médio e longo prazo. Ou então só a médio prazo. Vamos lá.
para daqui a 5 anos, quais são os 3 objetivos do casal? Às vezes a gente não sabe responder, às vezes a gente não tem, às vezes a gente não criou valores, não compartilhou sonhos, não criou valores novos. E aí a gente começa a viver vidas muito separadas. A gente precisa unificar de novo, sentar e conversar. Qual é o nosso propósito? Porque às vezes eu vi muito lá, gastos, na caixinha também, gastos fora do planejado. Às vezes a pessoa gasta fora do planejado porque não tem um sonho em comum. Né? Se falar assim, ó, nós estamos economizando para aquela viagem que a gente sonha. Gente, mas eu economizo até no... Né? Vamos comprar um feijãozinho mais barato, comprar um sapatinho mais barato, vamos fazer um negócio assim, para dar uma economizada, para você realizar. Agora, às vezes não tem, ó, só precisa economizar, mas para quê? Por quê? Qual é o projeto? O que a gente está fazendo? A gente quer reformar a nossa casa, a gente quer trocar os móveis da cozinha, a gente quer fazer... Tem planos juntos? Façam. Então, todos esses passos aqui são para facilitar a nossa convivência. Esse tema é completamente extenso, dá anos e anos de conversa para a gente ir falando de cada um desses pontinhos. Eu só trouxe um quadro geral aqui para a gente hoje. E dentro desse quadro geral, para a gente lembrar que nós precisamos nos esforçar. Porque para abandonar tudo, para sair fora e para falar assim, eu não aguento mais, vou desistir, tá cheio de gente para te dizer isso. E tem cheio de gente fazendo isso. Construir um relacionamento, de fato, dá muito trabalho. Gasta tempo, gasta energia. Você vai ter muito trabalho para construir um relacionamento saudável, mas é um trabalho que vale muito a pena. E você vai olhar toda essa teoria maravilhosa, mas lembrar que sozinho fica muito difícil. Agora a gente tem um ajudador, que está escrito aqui, Ellen White falou no Lar Adventista, página 41, unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Todas as águas comuns da vida, Cristo pode transformar em vinho do céu. O lar se torna, então, como um Éden de bem-aventurança. A família, um belo símbolo da família no céu. Então, com esse texto, eu gostaria de encerrar lembrando que a gente não está sozinho. Que por mais que esteja difícil, que você esteja em conflito, que esteja sofrendo, você não sabe nem por onde começar, revise isso aqui que a gente falou. Será que alguns desses comportamentos estão dominando a sua vida? Você está fazendo sem nem perceber? Comece por pequenas mudanças, vai transformando o seu coração, peça ajuda e Deus vai transformar qualquer água comum da vida aqui, água comum em vinho do céu. Então que Deus abençoe a cada uma de vocês e a cada um dos seus relacionamentos. Que legal! E a nossa vida é vida real, né? Não é ficção, né? Isso é. É vida real, o tempo passa. Se a gente não se movimentar, se a gente não tomar uma atitude, não tomar uma decisão, a vida passa, o relacionamento também. Mas eu tinha uma pergunta antes da gente concluir. Tá uma pergunta, gente, que tá aqui, ó. Sabe? Faíla, o seguinte. Vamos voltar lá. Quando uma moça está procurando um rapaz para namorar e para se casar, mas ela tem muitas exigências. É o cara do romance, do seriado. É o homem perfeito. A vida passa, esse rapaz não apareceu. Vai aparecer? Por que ele não apareceu? Às vezes ele apareceu, né? Mas o crivo estava tão lá em cima que ela deixou passar. Ela deixou passar oportunidades muito especiais, pessoas muito legais, porque é lógico, a gente tem que ter aquilo que eu falei, um planejamento. Coisas que eu valorizo. Então, assim, eu valorizo um rapaz cristão, um rapaz que seja trabalhador, e nananã. Agora, uma coisa é valorizar, outra coisa é idealizar. Que você vai encontrar todas essas características, né? Ele tem que ser bonito, ele tem que ser cheiroso, ele tem que ser rico, ele tem que ser cristão, ele tem que ser... A sogra tem que ser maravilhosa, ele tem que ser isso, ele tem que ser... Tem que garantir que ele vai ser bom pai. Peraí, né, filho? Calma lá. Amigas solteiras. O que você pode abrir mão para você, né? Se ele não é rico, mas é trabalhador, então você pode transformá-lo num homem rico, ajudá-lo a ser uma pessoa mais né, abastada. Então, quais são os valores? E aí, gente, não são características, são valores. Quais são os valores que, de fato, você não abre mão? As pessoas querem muitas características, mas não valores. Você vê que os cidadãos aqui do romance, eles têm muitas características e poucos valores. Um é preconceituoso, o outro é ciumento, orgulhoso, né? Não tem caráter, não tem fé, mas tudo se compensa porque é um galã, é bonito e tem dinheiro, não sei o quê.
cuidado, né? Aquilo que a Larissa falou muito sobre as expectativas do que já são casados, ela entra muito na cabeça de quem ainda não encontrou. Com certeza. O pretendente maravilhoso. Então, esse artigo também lá no TGW é para você que é solteira. Nosso programa não é só para as mulheres casadas, não, né? É para as mulheres solteiras, né? Eu ia te perguntar, a Raquel e a Faíla também, essas coisas que a gente falou hoje, não serve, será, pra gente, para quem é solteira, por exemplo, já ir praticando com os outros relacionamentos da vida, com os pais, com irmãos, enfim? Com certeza, porque todas essas características que fazem mal num casamento, o que acontece? O casamento é um relacionamento muito próximo, de muita intimidade, e onde você, de fato, é o que você é. Não dá para esconder muito, né? No namoro, no noivado, mas dentro do casamento não dá. Agora, todos esses comportamentos, eles também são muito negativos em qualquer outro relacionamento, né? E você pode utilizar. Então, você pode, inclusive, fazer esse planejamento no namoro. Para que serve o namoro? Né? O mundo entende o namoro como um test drive de outras inúmeras coisas. Mas a gente tem que ver dentro do namoro se tem esse projeto, se vocês são bons amigos. Porque, no fim das contas, às vezes tem só uma atração física gigantesca e amizade zero. Não tem cumplicidade nenhuma. Não tem os mesmos, não precisa ter todos os mesmos interesses. Mas senta para conversar, não tem nem o que falar. Não tem nada, né? E aí é bom já ir exercitando tudo isso, já entendendo, já ir olhando. Sempre estudar sobre, até para quem não é mãe, estudar sobre relacionamento com os filhos é importante. Como quem não é casado ainda, estudar sobre relacionamentos. Vai agregar em qualquer relacionamento. Então, nossas amigas solteiras que estão aí, talvez o seu príncipe possa estar aí do seu ladinho, né? Que você ainda não, né, atente para esses detalhes. Tenho certeza que será muito feliz. Acabamos, estamos no fim. Que pena, passou rápido. Mas foi muito bom, aprendemos muito sobre casais que constroem. Eu tenho certeza que se você se identificou com alguma coisa aqui, você vai começar a olhar por outro lado, pelo lado positivo. Vamos mudando aí, nós vamos conseguir ter relacionamentos melhores, menos conflitos, saber lidar, né, direitinho aí com esses conflitos. Vai ser muito legal. Quero agradecer de coração aqui a Faíla por ter trago tudo isso pra gente hoje. Foi muito bom, Faíla. Imagina, foi um prazer. A gente vai conversar sobre isso muitas e muitas vezes ainda, pode ter certeza. E a Larissa também esteve aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, Lari. Muito obrigada a vocês por me permitirem estar aqui, participar, e muito obrigada a todas as nossas convidadas que estão aqui com a gente, passando esse tempo com nós. A gente se vê, então, na próxima semana, às 19h30. Um super beijo, fiquem com Deus e até lá.